Pronto. Bom dia, pessoal. A gente vai dar início a mais uma edição do Grupo Centelha, né? Não sei nem qual número é essa edição, acho que deve ser só a sexta, algo assim. O Centelha acontece, eu sou meio ruim de temporalidade, mas acho que ele acontece há tipo uns 2 anos, ou mais de 2 anos, por aí. E a gente já cobriu muitas obras. Tem gente aqui que eu vejo que está desde o início, que está sempre acompanhando, figurinha marcada, gente nova agora, né? E assim, o Centelha, desde o início, quando ele iniciou como um grupo de estudos, que nem se chamava Centelha ainda, mas como é o vício, né, dos estudos, como um grupo de estudos sobre o eu e o inconsciente do Jung. Ele iniciou de uma forma, número fixo de encontros, cada encontro abrangendo um capítulo, e depois a gente fez uma mudança metodológica que eu acho que foi muito rica para a gente em termos de trabalho qualitativo do texto, que é o fato de, é uma coisa meio assim, até a Kézia falou do vício aí, é uma coisa meio obsessiva, até um traço obsessivo aí, de a gente ler o texto parágrafo por parágrafo, uma coisa meio exaustiva mesmo, porque o objetivo do Centelha é destrinchar um texto do Jung no máximo possível que a gente conseguir destrinchar. Isso dá algumas consequências, né? Obviamente, uma consequência positiva e uma, de certa forma, negativa, que a positiva é, você sai, assim, pelo menos eu tenho essa sensação, que você sai do texto com a ideia de que você retirou o máximo que você podia naquele momento, obviamente, né? É muito difícil falar de retirar o máximo do texto do Jung, porque sempre tem uma coisa meio desconhecida, simbólica, né? Que aponta para o inconsciente nas ideias que o Jung traz. Então, sempre vai ter uma abertura para algo que é impossível de ser assimilado. Mas, no que for possível de ser assimilado, a gente se esforçava, né? E aí isso dava sempre dá uma sensação de um aproveitamento bom do texto. O que eu aponto como desvantagem, que eu não acho que seja uma desvantagem em si, mas eu penso em termos de mercado, né, porque eu estou vendendo um produto, é a questão do tempo, né? A gente ficou uns 6 meses lendo Energia Psíquica, que é dessa finura. Mas, assim, valeu muito a pena fazer isso, né? Obviamente, isso tem consequências da gente passar, tipo assim, cobrir 2 textos num ano só, 2 livros, muitas vezes curtos, em um ano. Mas são livros de uma densidade muito grande. E aí, essa sempre foi assim, desde a segunda edição, que é a primeira edição oficial de Centelha, quando ganhou o nome, né? Essa foi a proposta do grupo, né? E aí hoje eu estou trazendo uma proposta um pouco diferente, porque a gente não está pegando um livro da obra completa, a gente está pegando um livro do Jung, não um livro da obra completa. Não tem, por exemplo, o sistema de paragrafação da obra completa, a gente se guiava pelo número dos parágrafos mesmo, né? A gente vai guiar aqui por página, a gente vai tentar manter esse princípio do Centelha de retirar o máximo, mas vamos nos guiar por página, né? E é uma leitura mais leve, porque são entrevistas. Você vai perceber, já tendo lido, né? Quem leu já as partes do encontro de hoje até, você vai perceber que tem um tom muito mais despojado, né? O texto do Jung, porque realmente assim, é o Jung falando no Instituto, né? No Instituto Zurich, no momento em que eles têm acesso a um gravador feito de arame, até um gravador, uma tecnologia de arame, foi até um desafio, dá para ler na introdução, né, no prefácio, foi um desafio a questão da restauração, porque teve que fazer uma adaptação da mídia, não existia mais um reprodutor desse tipo, para esse tipo de gravação, e aí essas gravações em fios de arame, em gravadores de fios de arame, foram adaptadas para gravadores mais modernos e transcritas, deu essa publicação, né? O Jung mesmo cedeu essas gravações para propósitos didáticos. Então, ele tinha até a impressão de que tem parte do próprio Jung, né? Tem uma potencialidade criativa, didática, educacional, essas entrevistas, né? E dá para perceber isso. Uma coisa que eu fiquei com a impressão, que eu achei muito positivo desse texto, é que uma visão, é como se Jung estivesse vendo a partir já do corpo todo constituído. Ele sabe que ele está no final da obra dele e não tem grandes coisas a serem feitas. Obviamente, ele vai fazer grandes movimentos ainda mais para frente. Mas o grosso da obra dele está realizado, né?
Então, isso dá um outro tom para a fala do Jung, né? Porque parece que ele está falando para o futuro. Vai perceber isso. Eu acho muito bacana esse traço dessas entrevistas finais, porque existe um compromisso do Jung com o futuro, né? Com o legado. Eu acho que a grande questão dessas entrevistas é a gente entender o legado da psicologia analítica e entender o que é que significa essa abordagem, aliás, que até a primeira pergunta vai ser logo sobre isso, né? A gente vai já entrar no texto, falar sobre, mas tem essa característica específica, esse texto que eu acho muito interessante. E só sobre dinâmica, vocês podem falar a qualquer momento, só levantar a mãozinha, tá? Assim, para aberto nesse sentido. Quiser colocar no comentário, digitar também, eu leio o comentário, a gente conversa sobre, fiquem à vontade nesse sentido, né? Mas falando sobre esse texto, tem essa característica, né? De ser entrevista, e para mim tem muito esse traço forte sobre falar sobre o legado do Jung, né? São entrevistas em 58, Jung morre em 61. É interessante, o Jung super delicado, né, aquele jeitinho dele. Mas é super interessante, por exemplo, eu sempre lembro da questão da publicação do Homem e Seus Símbolos. O Jung era muito contra a ideia de estar publicando para os leigos, né? Ele, como cientista, eu acho que como cientista rigoroso, ele talvez achasse estranha a ideia de ter que adaptar o tom dele a soar muito introdutório. Coisa até que na psicologia analítica a gente vê muito forte na psicologia do Jung, é uma psicologia não sistematizável, né? Existem tentativas de sistematizar ela até, mas são sempre tentativas meio falhas. E você vai ver as tentativas introdutórias que não sistematizam são as mais ricas. Eu lembro, por exemplo, do Jung Vida e Obra da Anísia da Silveira, que é um guia, um guia de leituras, na verdade, né? É um livro para abrir para outros livros. Então, ela mesma se propõe a esse ponto, né? Então, as tentativas de sistematizar, elas sempre são capengas. É isso que a Levine comentou, um mapa de bolso, né? Ótimo, Levine. Esse livro que é maravilhoso, aliás. Um mapa de bolso para a obra do Jung, né? Então, diferente de uma proposta de tentar sistematizar. Mas aí o Jung vai ter essa resistência, mas em 61, acho que é em 61 ou em 60, ele tem um sonho que ele vê uma audiência, ele fala para uma grande audiência, ele sente, eu tenho que publicar para o público geral. E aí sai os símbolos, o Homem e Seus Símbolos, né? Que é um grande best-seller. Pessoas criticam muito por aí, aliás, dizendo que os outros textos do Homem e Seus Símbolos não são bons. Eu acho que ele é um livro muito justo no que ele se propõe, tendo a não ser tão crítico assim quanto o Homem e Seus Símbolos. Mas dentro dessa proposta do Jung de final da vida, dá para perceber que ele está pensando em relação ao futuro. Nessas entrevistas existe esse tom. Eu acho que existe um tom até de reconhecimento do final da vida, né? Quando se reconhece que você não tem como construir algo num sentido do que era possível ser construído há uns anos antes, né? Que essas grandes obras, esses grandes avanços para a própria perspectiva psicológica, mas sim entender que vão ter pessoas para quem você tem que deixar algo pavimentado, né? Então, nesse sentido, eu fico com essa impressão do texto do Jung. E esse texto aqui, sobre Opções e Transformações e sobre Sentimentos e a Sombra, né, esses dois livrinhos, eu li eles há 8 anos atrás, quando eu fazia parte da Liga Estudantil de Psicologia Analítica. A Liviane colocou, o projétil da vida já está em queda, né? Esse belo texto do Jung, que é as etapas da vida humana, né? Ele vai dizer que a vida é como o movimento do sol. Ela chega ao zênite, o ápice, no meio da vida, e daí para frente é um movimento em relação a uma adaptação à morte. Não é deixar de viver, é você viver num ritmo para o fim. A juventude não vê o fim, né? O jovem não tem a impressão de que vai morrer. Acho que a impressão de que vai morrer, a gente encontra muito isso na clínica, aliás, na metanoia, principalmente. A impressão da morte vem de forma muito vívida quando o corpo para de funcionar como ele funcionava antes. É um marcador constante de que a nossa vida tem um sentido para um fim, né? E aí encontrar um sentido para esse fim sem que seja o viver para o túmulo, não é isso, né? Mas é um viver para a perspectiva da ideia de que vai ter um fim que ele está se tornando mais próximo, apesar de que ele sempre esteve na esquina, né? Mas é interessante pensar que existe essa perspectiva para a gente ler os textos do Jung no final da obra dele.
E esses textos pequenininhos, eu acho interessante, quando eu estava falando, que eu li eles há 8 anos atrás, eu tinha outra cabeça, né? Não que eu tenha avançado muito tempo, eu sou uma pessoa muito jovem ainda, mas assim, eu ainda estou no retorno de Saturno, estou no meio dele, aliás, nada fácil, me avisaram, mas não me avisaram o suficiente. O quão difícil é esse período. Mas é muito interessante reler esse texto pensando nesses avanços, campo de estudo profissional que a gente vai fazendo, que eu fiz, né? Porque foi um texto que me marcou muito. Eu lembro porque eu li ele com o pessoal de uma liga estudantil que eu fazia parte, que é a Liga Estudantil de Psicologia Analítica. A Liv estava, aliás, também, a Liviane. Quando eu estudava na UFC, ela estudava na UES. Era um movimento em Fortaleza que a gente fazia os estudantes mesmo estudar em conjunto. A gente estava no chão mesmo da UFC. E tinha um projeto de um aluno já no final do semestre, o Luan Ives, que ele tinha mais experiência, ele puxou a leitura desse livro, foi muito, muito rico. Aí eu acho que a riqueza desse grupo que a gente chama de formacinha, esse grupo específico, que era uma formaçãozinha, ele tinha teve um peso muito bom na minha formação. Aí eu fiquei animado de começar o ano com essa leitura aqui, e pensando até numa ser uma leitura mais leve para início de ano. Que a proposta é, depois desse, a gente pegar pesado e ir para o presente e futuro, em ano de eleição. E aí a gente vai ter muito a ser discutido. Mas, enfim, vamos entrar para o texto, né? Hoje eu coloquei no cronograma para a gente trabalhar a parte 1. Aí eu deixo sempre de sobreaviso. Toda vez que eu invento de fazer um cronograma, não é uma garantia de que ele vai se realizar. O ritmo, como eu falei do Centelha, é mais destrinchado, então pode ser que se estenda muito. A minha previsão é que não se estenda tanto, mas minhas previsões nesse sentido nunca são muito exatas. Mas, assim, fica de sobreaviso essa questão do cronograma, de que a gente vai trabalhar a partir da parte 1 agora, pode ser que a gente trabalhe toda a parte 1 ou não. Não sei como vai ser, porque tem umas perguntas aqui que são bem espinhosas, tem muita gente a conversar aqui, muita coisa que eu anotei sobre esse texto, né? Mas, assim, inicialmente, entrando aqui na discussão, na parte 1, a gente vai ter 4 perguntas, na verdade, são 5 perguntas. Porque dentro da pergunta sobre o ânimos, tem uma pergunta sobre repressão e recalque, e supressão, né? Como foi traduzido aqui, tem até uma outra tradutor sobre isso. Então, são 5 perguntas, na verdade, né? Não sei se teve algum problema na editoração, que não dividiram a pergunta do ânimos com a da repressão, mas ela está unificada, né, na pergunta sobre ânimos. São 5 perguntas, na verdade. E a primeira delas já é interessante, já vai entrando com as 2 pernas na porta, né, já batendo assim de frente, que é essa pergunta sobre a sombra da psicologia analítica. Curiosamente, a gente não tem acesso à pergunta. Não sei o que aconteceu, não tem uma nota explicando também, mas a gente não tem acesso à pergunta, que parece ter sido longa até. Porque o Jung mesmo fala que o senhor Caracciolo, né, faz essa pergunta que ele fala, que é uma verdadeira sucessão de perguntas, né, sobre a questão da sombra da psicologia analítica, né, ele faz essa questão dentro de uma série de questões, né, que a gente não tem acesso aqui, sobre qual seria a sombra da psicologia analítica. E aí é interessante que aqui na página 13, inicialmente, né, o Jung vai entrar nesse problema já falando uma coisa importante, que é, para a gente entender o que é a sombra de algo, isso é básico, né? A gente tem que ver que essa sombra, né, depende naturalmente da qualidade desse algo que está sendo trabalhado. Então, assim, a sombra sempre vai ser algo que vai estar em contraste a uma característica consciente de alguma coisa. É até interessante a gente pensar que coisas têm sombra. Que a pergunta implícita, essa pergunta tem isso, né? Não é só o psiquismo individual que tem sombra. Coisas têm sombra no sentido de ideias. Fatos psíquicos têm sombra. E a psicologia analítica, como uma espécie de dado, fato psíquico, produz uma sombra também. E aí é interessante pensar nessa dimensão coletiva da sombra, que eu acho que é o que está sendo colocado aqui. Por quê? Porque o que faz a psicologia analítica é esse aglomerado de pessoas ao redor dela. Não existe fora das pessoas, né? E o Jung vai ter essa proposta muito forte relacionada à individualidade, que não é individualismo, mas é a ideia de que a individualidade,
tudo existe individualmente. E tudo aquilo que é coletivo é um aglomerado de vivências individuais, que formam essa coisa que é o coletivo, né? E aí, o coletivo como um aglomerado de experiências individuais envolve a ideia de que a sombra da psicologia analítica é construída a partir da comunidade da psicologia analítica, né? O Jung não vai tocar nesse ponto, porque parece que a comunidade era muito recente e restrita, né? Restrita não totalmente, né? Os institutos vão estar surgindo durante a vida do Jung, né? Ele estava falando a partir de Zurique, né? Que era o centro, como se fosse a Meca junguiana, né? Vamos dizer assim, o centro organizador ali da onde surgiu a psicologia analítica. Mas hoje a gente vê uma experiência mais dispersa, né? Então, isso envolve uma série de problemáticas para a gente poder identificar o que seria a sombra dessa psicologia analítica, porque a gente fala de uma diversidade desse campo atualmente, né? E aí a gente vai discutindo sobre isso, a diversidade do campo, mas uma coisa que o Jung vai falar inicialmente toca nisso, né? Na página 13 aqui ainda, que ele faz essa questão, né? Que a pergunta começa assim: o que é essa tal de psicologia analítica? E aí, isso é uma pergunta espinhosa, e eu acho que deve ser especialmente espinhosa para o Jung, já que a psicologia analítica está amalgamada nele. A gente pode ver a psicologia analítica como uma criação anímica do Jung também. O livro vermelho, os livros negros, são as experiências de experimentação psicológica que o Jung fez, né, com imaginação ativa, são uma prova dessa ligação entre a perspectiva científica e a anímica, né, a alma do Jung. Então, como falar de uma coisa que surgiu de você, tentar definir ela quando você está imerso nela? É tipo assim, como ver a cadeira em que você está sentado, né? Tem um ponto dela que você não vai ver porque você está sentado nesse ponto. Então, acho que é esse o desafio que já é colocado, assim, que é colocado para o Jung nessa pergunta, que é como é que eu consigo falar o que é esse algo que eu criei, que é tão misterioso para mim? Porque a psicologia analítica, ela guarda, aliás, é um ponto muito importante que eu acho, e que torna muito espinhosa nossa leitura, nossa relação com essa psicologia, porque ela tem uma abertura constante ao mistério. Essa abertura constante ao mistério faz com que sempre tenha algo intraduzível, inassimilável, de difícil acesso e compreensão, e impossível de ser totalmente racionalizado numa perspectiva dessa. O que cria uma espécie de psicologia bem sui generis, né? Porque é estranho você ouvir essa fala, né, de que há algo de misterioso na minha ferramenta profissional e ela depende de uma relação com o mistério, porque é uma psicologia que conjuga a ideia de inconsciente. Radicalmente uma psicologia em que se admite que não se sabe. Esse é o pressuposto básico da psicologia analítica, se a gente for pensar por esses termos. É uma psicologia em que a gente fala, eu não sei. O primeiro ponto de início, assim, ponto de partida da psicologia analítica é você não saber. E você admitir que você não sabe. E eu acho que o Jung é bem honesto nesse sentido quando ele fala, tipo assim, eu não sei o que é essa tal de psicologia analítica. O que eu posso fazer é algumas afirmações. Ele fala, tipo assim, conheço apenas os seus aspectos, mas o que é, não sei. Isso está além de mim. Eu acho que isso tem um ponto também que me lembra uma discussão na história, que é a ideia de fazer história do contemporâneo, que é um grande desafio, porque o historiador ele consegue se deslocar num outro tempo, até pensando numa perspectiva hermenêutica, ele tem o horizonte hermenêutico dele, que é a série de pressupostos em que ele está inserido, né? E, por exemplo, ele vai estudar um texto, e ele tem o horizonte hermenêutico do texto, e por essa distância ele consegue observar como um sujeito fora. Ele tem o que o Jung chama de ponto de Arquimedes, que é um ponto fora de determinada situação em que você consegue observar aquilo como um agente externo. O que o Jung está fazendo aqui é tentar observar uma coisa que ele está inserido nela. E aí, nesse sentido, é um grande desafio. É como o historiador que tenta fazer história do presente. Como é que você faz história do presente quando você está no momento histórico em que aquilo está vendo? Tem coisas que são incompreensíveis. E eu acho que a psicologia analítica tem um certo problema também que envolve a relação dela com o espírito da época. Porque a psicologia analítica surge a partir de certas crises até
crises no sentido histórico mesmo, uma crise da modernidade, a nossa relação com a nossa relação com a religião, com o Estado, com o campo político. Existe uma mudança ali que acontece na Europa, que vai acompanhar o surgimento dessa perspectiva. Um dado interessante para a gente pensar é por que ela aflorou tanto no Brasil também. O que é que na psicologia analítica promove um florescimento tão forte no campo brasileiro? A Nisa Silveira é uma prova viva disso, né? Ela consegue ler numa psicologia suíça uma coisa que é extremamente rica para a alma brasileira. Não nem gosto muito desse termo alma brasileira, mas usar aqui, né? Para esse psiquismo brasileiro, né? Essas dinâmicas culturais que a gente está inserido. Então, tem algo aí que corresponde a um aspecto da nossa época que a gente é inconsciente sobre. Então, assim, muito interessante algumas perguntas nessas entrevistas, porque o Jung não vai responder elas. Ele vai por outro caminho. E essa é uma das perguntas desse tipo. Ele não vai tentar, de forma racional, definir as características da sombra da psicologia analítica. Ele vai falar sobre o desafio de estar num ponto de sombra. O que ele está falando é sobre a dificuldade de responder essa pergunta, né? E aí o que ele fala? A gente não pode falar o que é a psicologia analítica, a gente pode fazer algumas afirmações. E aí o que a gente faz? A gente averigua o oposto dessas afirmações. E aí a questão da sombra é afirmar o oposto daquilo que se afirma. A sombra é o avesso do discurso. O discurso consciente tem um avesso, e esse avesso sustenta o discurso. É aquilo que possibilita. Por exemplo, a grande figura quase que demoníaca do cidadão de bem, aqui no Brasil, que é um grande problema que a gente tem no sentido social, no sentido individual, na clínica, que é um grande promovedor de violência diariamente, né? Se sustenta a partir do avesso, que é a relação com o mal. Né? Se ele é do bem, onde é que fica o mal? O mal é praticado de forma constante e inconsciente. Né? Falando assim, sendo bem duro com essa figura, né? Mas assim, é difícil não ser duro quando você é vítima dela diariamente. Mas existe uma coisa sobre a gente pensar no avesso do discurso quando a gente pensa na sombra. E é um exercício que a gente faz, nossa, é tão exaustivo pensar que a gente tem que estar em relação com a nossa própria sombra, porque a gente tem que averiguar constantemente o avesso do nosso discurso. O que naquele avesso do discurso a gente acaba compartilhando. Tem umas leituras, por exemplo, as leituras Foucaultianas sobre fascismo, que eu acho muito interessante, que é a ideia de que o fascismo é um ato que você promove de forma constante, sem perceber. Aí o Foucault vai falar sobre viver uma vida não fascista, né? A partir dessa perspectiva micropolítica. É um exemplo aqui de pensar que, por exemplo, esse fascismo é algo que a gente vive na gente, né? É aquela piada quando aquela amiga é muito moralista, ou tradicional, você falou a Bolsonaro, né? A gente tem uma Bolsonaro em nós nesse sentido, né? A gente tem um avesso no nosso discurso pensando aqui se a gente está num campo mais progressista nesse sentido social, né? A Lives comentou, né? Justamente observar a dinâmica antinômica da psique. Perfeito, Lives. Quando o Jung fala que a psique se sustenta por pares de opostos, é disso que a gente está falando. A gente pensa uma coisa, a gente conjuga o oposto. Por mais que seja um desafio até para a nossa racionalidade, conjugar opostos, porque o nosso discurso consciente ele tende à unilateralidade. Então, a oposição vai ser descartada em favor de um dos opostos. O que o Jung está propondo é a gente voltar antes do movimento do descarte e sustentar a oposição, né? E aí o Jung vai trabalhar aqui na 14, até na página 14, umas coisas interessantes, né, para pensar qual é o oposto da psicologia analítica, e para entender essa oposição da perspectiva psicológica que ele está propondo, né, a gente tem que também considerar que a sombra se liga sempre com o problema do observador. Ele comenta aqui, né, a sombra não consiste apenas na luz que recai sobre algo e gera sombra, e sim consiste igualmente no observador que percebe a coisa. Quer dizer, que percebe essa sombra. Não existe, até quando a gente fala dessa sombra coletiva, por exemplo, né, essa sombra das coisas, não existe uma sombra das coisas que não esteja relacionada com o sujeito individual. Então, o que o Jung está fazendo é uma elaboração acerca do aspecto pessoal e individual dele na questão, né? E de que a gente tem que observar
que quando se fala de sombra, a gente fala a partir da perspectiva do observador. Um bom paralelo disso é o Tipos Psicológicos, do Jung. O livro Os Tipos Psicológicos, em sua grande parte, um livro epistemológico, histórico também, né? Ele vai falar, em última instância, da problemática do fato de que a gente está implicado naquilo que a gente constrói. Tipo assim, a nossa relação com o mundo, existe uma implicação natural, espontânea, constante, que perspectivas muito tradicionais, como perspectivas positivistas clássicas, né, vão tentar excluir. Vamos excluir o sujeito que está influenciando o objeto, para tentar fazer uma leitura objetiva. O Jung vai dizer que essa leitura objetiva total não existe, né? O que existe é sempre uma relação do sujeito com aquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da sombra, da psicologia analítica, a gente está falando da nossa sombra também. Por isso que é uma pergunta complicada aí, que estão pedindo para o Jung falar da própria sombra, né? Se estão fazendo essa pergunta, e aí imagino que isso mobiliza muita coisa, né? Mas assim, sempre nossa relação com a realidade é pela projeção, né? Então toda afirmação que a gente faz sobre algo é, em alguma medida, uma confissão pessoal também. Entender que medida é essa é o desafio, né? Às vezes a medida é bem pequena, às vezes a medida é muito grande. Existe um discurso sobre. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da projeção, aliás. Não é nem dizer de forma A mais B que eu falo algo, logo esse algo é meu. Não, tem uma parcela desse algo que é seu. E às vezes nem é esse algo, mas algo ligado a esse algo. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa. A gente tem muita afetação com uma pessoa que sente muita raiva. E a gente fala, não, há um problema meu em relação com a raiva. Talvez eu seja uma pessoa muito raivosa. E às vezes é o fato de você não ser uma pessoa raivosa, na verdade, que promove essa afetação sombria. Porque aquilo não é vivido e aquilo não é uma característica sua, mas é o fato de aquilo não ser seu é que mobiliza. É como se fosse uma projeção ao avesso, nesse sentido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até que às vezes tem esse risco do discurso de projeção ficar muito simplista. Realmente um buraco bem embaixo, né, essas questões das complexidades da psicologia. Mas o que o Jung está tentando apontar aqui é que tem como a gente ver para além das projeções que a gente faz. É um desafio, uma outra questão que ele coloca acerca da questão da sombra, né? Se você for ver nesse início dessa pergunta, o Jung parece que está organizando vários tópicos. Ele faz que nem ele faz com o texto dele. Impressionante, né? Ele vai responder a pergunta e vai falar, vamos levantar problemáticas acerca desse assunto, para a gente poder trabalhar o assunto. Ele está preparando o terreno. Só que como é uma pergunta, e no final da vida dele, aliás, ele não chega a responder, não chega ao final da pergunta de fato, né? A gente vai ver. Aliás, é uma característica dessas entrevistas, ele muitas vezes não chega ao final das coisas. Ele para na metade, ele muda de assunto, depois fala, por que eu cheguei nesse assunto? Até porque ele é um homem idoso, né? Existe um outro processo de cognição até que acontece. Se você for ver, por exemplo, tem um professor que ele tinha um professor na UFC, né? Que ele era genial, que era o Barrocas, mas quando ele estava idoso, a aula dele se tornou uma coisa que você tinha que pescar os momentos. E você sabia, pelo discurso dos professores que foram alunos dele, que ele tinha uma linha de raciocínio genial, que ele continua tendo, mas não da forma organizada que ele tinha quando jovem, né? Existe um outro processo cognitivo aí. Então, acho que tem um pouco disso também. A gente está falando de um Jung idoso, um Jung idosinho na casa dele respondendo pergunta. Isso é algo a ser considerado com essa dinâmica que tem o texto, né? Pode falar, Kelly. Para você retomar a questão da projeção, que eu tenho uma certa dificuldade, porque é justamente isso, né? Ouve-se muito, lê, mas assim, eu tenho uma dificuldade em entender a questão da projeção, que é essa coisa que tem em mim e eu transfiro para o sujeito, mas não é totalmente inteiro. Não sei se deu para entender. Você diz inteiro em que sentido?
como o exemplo que você deu, né? Ah, eu tenho raiva de tal pessoa. Então, essa raiva é minha. Então, eu estou projetando nela essa raiva. Aham. É a projeção inteira, sou eu inteira, tipo, a raiva inteira projetada, ou tem coisas que eu falo que realmente tem a ver com o outro sujeito? Eu acho que pode. Não, assim, em alguma medida tem a ver com o sujeito. A Von Franz fala de gancho projetivo. Não tem como a gente projetar sem ter um gancho. É tipo assim, ela fala, para a gente poder pendurar o casaco, tem que ter uma coisa que sustenta. Só que aí que tá, qual o tamanho desse gancho? Porque psicologicamente tudo está em todos. Pensando até no argumento do inconsciente coletivo, a gente potencialmente vive tudo. No sentido que a gente tem o potencial de desenvolvimento dos aspectos universais do psiquismo. Não quer dizer que a gente vai apresentar isso. A formulação individual vai variar. Mas, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado sobre esse tema da projeção, aliás, porque às vezes a gente ignora o objeto, se a gente tiver uma perspectiva mais introvertida até. A gente diz, tipo assim, que, então a raiva está em mim. Não, meu amor, está nas duas coisas, está em você e no mundo. Você detectou aquela raiva e constelou algo seu e você projetou aquilo que é seu, mas você só consegue ver por projeção. Mas o que você vê é algo da pessoa também, até porque nosso trabalho clínico é isso, né? É a gente averiguar os aspectos da pessoa, mas que só são possíveis a partir da projeção. E aí, por isso que a gente tem que estar ciente da nossa sombra de forma constante, para a gente entender o quanto há de projeção aqui. Que sempre vai ter uma projeção, e tem até tipos de projeção, aí entra naquilo que a Von Franz fala de uma projeção ativa e passiva, uma projeção que envolve a nossa realidade com o mundo geral, que é a passiva, ou de Eros, né? Ela fala de uma projeção pela via do Eros, de relação, faz a gente se relacionar com a realidade, e tem uma projeção que corta a nossa relação com a realidade, que é a ativa. Que aí essa projeção tem um sentido mais negativo mesmo. E aí é quando a projeção ativa acontece quando é algo bem mais nosso. Não bem mais nosso, mas tem algo, tem muito de nós ali. Pode ter muito de nós, muito do outro também ao mesmo tempo. Não se exclui essas duas coisas, né? Então, assim, quando a gente fala de projeção, a gente fala que tem um gancho projetivo no outro. Não quer dizer que a outra pessoa tenha aquilo. Ela, às vezes, tem um esboço daquilo. A gente acha que fulano é assim, e às vezes a pessoa só tem uma característica que remete a isso de alguma forma, mas essa característica é algo importante a ser considerado. E aí, tipo assim, quando a gente acha que alguém odeia a gente, mas é só algo no estilo da pessoa, constela algo em nós. Às vezes um extrovertido tem essa fantasia, né, de que o introvertido odeia ele, e o introvertido está apenas sendo introvertido. E o que está sendo espelhado para ele eu odeio lidar com introvertidos. É essa a questão que está sendo colocada, e que a pessoa extrovertida, nesse caso hipotético, não reconhece, né? Então, assim, existe um gancho. É muito importante não esquecer isso, até porque a gente pode acabar individualizando demais as questões relacionais. Às vezes o problema é o outro mesmo. Tipo assim, é importante a gente ter esse reconhecimento. Às vezes o problema não é, tipo assim, na psicologia a gente talvez tenha o vício de levar sempre para nós. Para nós, para nós. Isso pode ser neurótico, aliás. Um tipo mais de se martirizar teria essa tendência de se chicotear porque é algo dele, mas às vezes é alguma coisa do outro que tá ali também. Você tem que considerar mais o outro nessa questão. A Kézia comentou que isso lembra sobre afetos ativos e passivos do Spinoza. Eu não conheço, Kézia, como é que é essa ideia? Os afetos passivos é quando eles chegam e tem uma afetação. Você é afetado, você não tem controle sobre essa afetação. E os ativos é quando você escolhe se afetar ou escolhe não se afetar. E aí isso acaba indo para o campo do tipo, não enxergo mais isso. Ou enxergo mais isso porque eu quero enxergar isso. Uhum. Interessante lembrar até um pouco essa discussão de repressão e supressão que eu coloco depois, sobre a implicação subjetiva diante da coisa recebida, né?
Eu esqueci o nome do livro, mas depois eu deixo no grupo. Show. Aliás, uma grande referência para Nietzsche, né, o Spinoza. Pode falar, Célia. Vou falar bem rápido, Davi, porque eu vou sair. Essa questão, quando falo de sombra e projeção, eu também tenho muitas dúvidas. Tipo, você, vamos dizer, eu estou de boa, tá tudo ok, eu não estou pensando em nada, estou ali naquele momento. E, de repente, justa, custa, sempre isso gosta de acontecer, porque esse pessoal é extrovertido demais, que não tem assim, um controle, que tem gente que é extrovertido, mas ele não tem um controle, né? De repentemente, ele mesmo, às vezes, eu já escutei por aqui, assim, convivência, eu vou tentar tirar o chão de fulano, tipo, aquele que é introvertido, entende? Olha, preste atenção à palavra. Aí eu fico assim, tem gente que não gosta dos introvertidos, e eu não gosto aqueles extrovertidos que não tem limite, entende? Aí, tipo, quando começa a falar, não sei o que é que vai trazendo para o meu lado pessoal, viu, Davi? Aí como é que fica aí? É projeção, é sombra, o que é? Quando você não gosta. É porque eu tenho que receber aquilo e integrar a minha sombra. Porque eu acho assim, Davi, nem tudo que está no outro que eu não gosto também está em mim. Eu vejo assim, entende? Porque sempre digo, não, a sombra é porque quando o outro se manifestou daquela forma, você se ofendeu porque você tem o mesmo falha. Eu não vejo assim, não, obrigada. Mas que tá, eu acho que de alguma forma está. Talvez não da forma como está apresentado no outro. Mas de alguma forma está, se existe afetação. De alguma forma está. O desafio é você descobrir qual a forma. Que às vezes não é literalmente, às vezes é a sua questão com a sua extroversão. E às vezes é um ponto que não vai ter solução também, tá? Às vezes sempre vai ter coisa que não vai nos afetar, a gente vai ter que sustentar isso. É a sombra não é estipável de forma total. Okay. Então, assim, eu acho que você tem uma avaliação sensata quando você diz que nem tudo que me afeta no outro é algo meu. Mas, tipo assim, não é sobre aquilo ser seu, mas da forma como é aquilo apresentado, mas algo naquilo. E isso a gente descobre em análise quando a gente fala sobre a coisa. Porque, às vezes, é um detalhe na coisa. Não é aquela coisa toda, não é toda aquela apresentação. Tem um detalhe dentro daquilo que constela algo em nós. E aí, esse detalhe, essas minúcias do discurso, só se descobre falando sobre a questão em específico. O problema é individualizado. E aí, assim... Aí, Davi, a questão da integração, é isso? Para esse conteúdo que afeta ser integrado. Em que medida isso é possível aí ser temos integrado? Que vigiar sempre, né? Vigiar ali na hora que está sentindo. Pior que é. Afetado. Eita, peraí. Agora É cansativo, mas... Mexeu com meus afetos. Nesse sentido? O bom é que todo mundo fizesse isso, né? Assim, numa utopia aí, a gente viveria melhor. Faz meses que eu venho fazendo esse processo, eu estou bem, isso eu questiono muito, já estou bem disciplinada, como diz. Pois é, Davi, eu vou sair, viu, que eu preciso sair aqui, tá? Tranquilo. Eu assisto a gravação, do aula para vocês. Pode falar, Liz. A pergunta da Célia me lembrou uma certa dificuldade que quando a gente vai lidar com o fenômeno empírico mesmo, fica meio confuso categorizar cada coisa, né? Porque à medida que ela estava falando de sombra, eu lembrei de um exemplo muito didático que a Von Franz vai dar na Sombra e o Mal, que aí ela vai diferenciar a atuação da função inferior, da sombra e do ânimos. Né? Só que, à medida que a gente vai vivendo, se a gente não vai se apercebendo dos afetos que a gente tem, fica difícil diferenciar o que é uma projeção, o que é uma sombra, porque isso não é só um conceito abstrato, tem algo de material. E falando em projeção, eu acho que também é importante a gente lembrar que a gente se relaciona por projeção, e não é o tempo inteiro que a gente consegue pescar essa projeção e colocar dentro do nosso barquinho,
Porque se a gente tira projeções demais, o nosso barquinho afunda, né? E aí, para onde é que a gente vai conseguir continuar remando? Então, assim, talvez no momento não seja possível integrar, mas pelo menos lidar de uma outra forma ou conscientizar já é um passo a mais em direção ao seu barquinho continuar andando e não afundando. Perfeito, Levis. E isso para a gente, como analista, é um desafio, né? Porque é ficar pesando o barco do paciente, né? E, tipo, entendendo, é aquela averiguação do quanto a pessoa consegue assimilar de algo, como é um processo complicado fazer essa avaliação, o que a gente pode falar para essa pessoa que ela vai aguentar, o que ela não vai aguentar. É um negócio, aliás, que eu acho, para mim, pelo menos, vem de uma forma muito irracional. Eu mesmo não consigo averiguar como eu faço esse processo de avaliação. Que eu acho que, para mim, vai por uma via mais intuitiva, né? Então, vai depender muito. Acho que a gente, pelas funções, consegue diferentes formas de averiguar isso. Medir o peso do barco, né? O quanto o barco consegue sustentar. Nessa metáfora que você trouxe da Von Franz, né? Que é muito boa, aliás. Mas é um desafio mesmo essa questão da projeção. E lembrar que o processo de individuação é um processo de diferenciação, né? E é tipo assim, dividir as imagens. É aquele momento em que a sombra, a gente consegue dizer, aquela pessoa não vai dizendo com os nossos termos, tá? Ela não vai dizer necessariamente, aquilo é minha sombra, isso aqui é outro minha ânima, isso aqui é a vivência da função inferior. Ela não vai ter esses termos, mas ela pode ter outros. Que, aliás, é muito bom que ela ache os próprios termos, que é mais rico ainda. A gente vai saber, depois de uma averiguação, supervisão, estudo do caso, a gente sabe dizer que a ânima se apresenta assim, a sombra dessa forma. A pessoa vai achar umas formas. Eu lembro do exemplo que a Érica trouxe no encontro, sobre a paciente dela que falava dos amigos na cabeça dela. E aí ela fala, isso são complexos, né? E aí a Érica, a amiga nossa, fala, tipo assim, não, sim, mas eu acho que o termo que você escolheu, amigos na minha cabeça, é muito mais rico para falar. E aí entender que a pessoa vai ter formas de nomear os fenômenos, de significar aquelas coisas. Essas formas de significar ajudam a gente a dividir essas imagens. A gente poder diferenciar as coisas no nosso psiquismo. Isso não vai eliminar essas coisas. Isso vai ajudar você a saber conversar com cada uma delas. É como você tem pessoas morando na sua casa, você não tem o que fazer, sinto muito. Vai ter esses inquilinos aí na sua casa. O que você pode fazer é conhecer cada um deles e saber como cada um se comporta. E aí você sabe, com fulano eu falo desse jeito, com cicrano eu consigo negociar dessa forma. A gente tem que ver como a gente faz isso com as nossas figuras internas, né? E isso, inicialmente, só se vive por projeção. Não só inicialmente, como no geral, né? Mas a projeção se torna mais complexa. E a gente consegue discernir aspectos... A projeção se torna projeção e não identidade arcaica. Passa da identidade arcaica para reconhecimento, para retirada da projeção. E aí você consegue diferenciar o que é interno e o que é externo. Isso acontece a partir do confronto com a projeção. E é até interessante que o Jung fala que, aqui na 13, na página 14, que uma forma de ver a sombra é averiguar os preconceitos sobre algum discurso. Acho isso bacana também. Que às vezes o preconceito sobre um discurso da sombra. Levando para o campo da psicologia analítica. Quais os preconceitos que as pessoas têm com o nosso campo, né? Que nós somos místicos, que a gente está fazendo rituais mágicos em segredo. E assim, eu não tenho nem como desmentir no sentido pessoal, porque se aplica para mim. Mas, tipo assim, como campo, é um discurso complicado de ser sustentado, mas que conjuga uma certa sombra, que a gente tem uma relação com um aspecto luminoso. Aliás, eu lembro de uma colega, a Juno, a psicóloga também, uma vez ela perguntou para o Heráclito Pinheiro o que é que ele achava que fazia as pessoas irem para a psicologia analítica. E aí ele falou que achava que era porque a pessoa que se
se estabelecer um laço, vamos dizer assim, erótico com o campo da analítica, teria algum compromisso com o luminoso, né? O que eu achei uma leitura muito válida, porque aí vai conjugar essa ideia de que a gente são os bruxos em segredo, que a gente está fazendo atos mágicos, e quando você vai ver, a gente está fazendo religião no estilo junguiano. Está conduzindo os nossos processos, que alguém chama de magia, a gente chama de magia, eu chamo de outra coisa. Isso aí acho que são escolhas até estéticas e éticas de cada pessoa, e políticas também nesse sentido, né? Mas que conjugam um aspecto sombrio para as outras pessoas, que é essa pessoa tá dando voz a coisas do além. E a gente literalmente faz isso. É tipo assim, essa sombra do místico, ela tem um certo... Tem algo válido nesse discurso, entendeu? De pensar os preconceitos, parece que carregam também uma coisa sobre o nosso campo. Acho que a gente não é místico no sentido como campo, a gente pode ser místico como sujeitos individuais, nada impede, né? Mas como campo a gente não é, mas o que a gente conjuga no nosso campo tem uma irmandade com a mística. Isso é inegável. É um paradigma, eu acho, dentro da psicologia analítica, a compreensão do processo místico. Não vai ser algo da psicologia analítica, mas eu acho que a gente tem uma intimidade com a questão mística. Por quê? Porque a gente está falando com o invisível. Tem uma definição muito boa que a Liz Greene usa de magia lá no Jung, o Astrólogo, que é um livro que foi muito mal traduzido o título, porque o título original é Os Estudos Históricos de Jung sobre Astrologia, só que foi traduzido pela Pensamento, Cultrix Pensamento como Jung, o Astrólogo, mas que no início do livro, que é um livro maravilhoso, a Liz Greene vai trazer uma definição de magia de uma estudiosa de magia judaica. Esqueci o nome dela, é Rachel, alguma coisa assim. Que ela fala que magia é uma forma instrumentalizada de falar com o invisível. E aí a Liz Greene fala, nessa definição, o Jung faz magia. E a gente, na clínica, faz magia nesse sentido. Nessa definição específica. Sobre fazer as pessoas conversarem com o invisível, que é conversar com o inconsciente, com as imagens internas. O marketing colaborando com a visão de mística. E ia vender muito mais o livro como o Jung, o Astrólogo, né? Do que estudos históricos de Jung, astrologia. O marketing tem esse peso, né? Mas esse aspecto sombrio dos preconceitos, a gente fala, tipo assim, no nosso campo. Você vai ter umas figuras, por exemplo, Heráclito Pinheiro, que você tem aqui, né, que é muito crítico à ideia de chamarem junguianos de místico, Jung de místico, mas existe dentro desse discurso um avesso dele, que é real, né, que é a questão de que existe uma relação com o misticismo. Só que aí que tá. O preconceito é uma visão desadaptada e primitiva acerca de algo. No fundo, tem algum sentido de realidade. Às vezes, é bem distante esse fundo, tá, gente? Não estou dizendo que todo preconceito tem um fundo real, não. Às vezes, o fundo está bem distante, mas está ali em algum lugar. E nesse caso da psicologia analítica, eu acho que tem essa questão com a mística, como um aspecto da sombra desse campo mesmo. Eu acho maravilhoso o livro da Liz Greene para falar sobre isso, o Jung Astrólogo, porque ela vai mostrar o quanto o Jung estudou astrologia. Tipo assim, de uma forma extensa. E aí a gente tem um certo preconceito com esse campo, e o Jung, por questões sombrias até, né, por questões de validação, ele não expôs tanto isso. Mas, sei lá, no escritório do Jung, ele tinha vários mapas astral de paciente. Ele tinha mapa astral do Freud, aliás. Tinha vários, assim... Tem um envolvimento muito rico do Jung com o campo da astrologia. Que eu acho que é um exemplo que fala dessa sombra aqui que eu estou colocando, né? Para a gente pensar essa chave, que o Jung não diz qual a sombra da psicologia analítica nessa pergunta, né? Mas ele dá umas chaves. Onde diz, vamos averiguar os preconceitos? Vamos fazer uma elaboração acerca dos preconceitos que são falados? Tipo assim, o preconceito, por exemplo, que é um preconceito, mas a gente vai conversar sobre isso, né? Que é sobre o psicólogo alguém ser psicólogo, psicoterapeuta, ser maluco. Existe esse discurso, né? Mas, se você entrar num curso de psicologia, você vai ter a percepção de que as pessoas têm que ser, no mínimo, danificadas de alguma forma para terem feito essa escolha. Existe alguma, é o que Jung chama de ferida, do curador ferido, né? Existe alguma espécie de dano que aquela pessoa sofreu, gente. Assim, se a pessoa continua nesse campo, ela precisa dessa coisa que é a ferida curativa. O Jung é uma imagem simbólica, arquetípica do curador. Ele tem que carregar uma ferida.
Por exemplo, no xamanismo é muito comum que o xamã seja introduzido ao campo da morte, da doença, para poder lidar com isso no outro. Então, assim, para a gente lidar com o padecimento mental do outro, a gente tem que ter uma experiência com o nosso padecimento mental. Isso que eu estou falando, que a pessoa tem que ser um pouquinho mais zelada, meio danificada, às vezes tem um parafuso meio solto, porque é uma parte ali importante da vocação até da pessoa ter entrado no campo psi, né? Então, assim, quem tiver enfrentado um curso de psicologia vai perceber isso, né? Que ali, cada pessoa tem alguma coisinha, né? Todo mundo, em geral, tem, mas acho que para a pessoa virar, por exemplo, psicoterapeuta, a pessoa tem que ter realmente parafusamento, porque é uma profissão bem, assim, complicada nesse sentido, né? E para criar uma resistência no sentido de sobrevivência, uma resistência ao conteúdo do mal, do sofrimento no outro, né? Para isso a gente tem que ter essa relação própria, né? Tem uns ritos de iniciação xamânicos que a pessoa tem os ossos quebrados um a um e passa dias, noites, sei lá, no que seria um inferno, algo assim, sendo reconstruído esses ossos, né? Então tem uma coisa do sofrimento, do padecimento, que é um exemplo de preconceito, que as pessoas falam. Todo mundo da psi é meio maluco. Aí você fala, isso é um absurdo. Nós somos pessoas sãs. Mas aí você vai ver, até o Jung vai falar muito disso, a Von Franz também, existe ali na questão da vocação uma relação com um dano mesmo. Existe um laço erótico com a psicologia, se dá a partir do sofrimento também. Cada pessoa vai dar um sentido para esse sofrimento. Não estou dizendo que as pessoas romantizem sofrimento, muitas vezes romantizam, né? Mas que elas romantizem sofrimento necessariamente pensando na psicologia. Então, assim, vamos ver o sentido individual da coisa, mas existe eu acho que é essa a questão do preconceito nesses campos, né? Que é o preconceito que carrega um núcleo de verdade quando você individualiza a questão. Mas aí que tá, preconceitos e preconceitos, tá, gente? Tem alguns, como, por exemplo, machismo, homofobia, racismo, que aí é outra história, né? Aí eu acho que tem até uma diferenciação em relação a isso. É uma outra ordem aí. Mas eu tô falando desses pequenos preconceitos, alguns casos, alguns grandes, dependendo do caso individual, né? Tem ali uma relação de uma... É a questão da projeção que a gente está comentando. Existe um gancho, em alguma medida ali, para essas ocorrências, né? Pode falar, Liz. Enquanto você estava falando dessa questão, só me veio à mente o vocação e profissão, que a Von Franz vai trazer justamente parte disso, né? E eu acho que um aspecto importante é que, além de você ter, digamos assim, algo, eu não sei se danificado, mas uma rachadura em você, e ela vai falar dos ritos xamânicos, né? Tanto de um aspecto curativo, mas também de um aspecto mortífero, né? De xamãs que, quando são iniciados, o que ocorre são várias mortes ao redor. Mas, além da criatividade, eu acho que uma chave muito importante é também a gente lembrar da parte da profissão, que é o que a gente está fazendo agora, que é estudar e, de alguma maneira, se instrumentar, reunir, assim, a criatividade com um material teórico para que, no momento oportuno, a gente consiga intervir quando deva intervir. Coisa pouca, né? Mas maravilhoso, Livros. Esse texto aí eu tava com ele na cabeça mesmo. Ele é fundamental para essa discussão. A Alexandra colocou uma citação aqui, eu vou ler. Saber-se ignorante diante do imensurável que é a vida de cada um não é um problema, é necessária humildade. Da mesma forma que a autora olha para o mar na mais absoluta ignorância. Saber que estamos vendo a superfície e nada mais. Considerar o mergulho com o outro demanda certa intimidade com o reino das águas salgadas. As ondulações, variações e mistérios requerem fôlego, coragem, tapar os ouvidos para o canto das sereias e disposição para olhar nos olhos dos monstros marinhos, a fim de evitar um naufrágio. Que belo, Alexandre, de onde essa citação? É minha, da minha dissertação. Que chique! Chique. Manda a sua dissertação no grupo, é sobre o quê? Eu fiz uma pesquisa com pessoas que tentaram suicídio e se reconectaram com a vontade de viver. Então, eu fiz as entrevistas, né, e eu peguei fragmentos de cada entrevista e fui compondo.
a partir de como eu me senti diante daquilo, e usando alguns autores e tal. Que chique. Aí vocês falando, me lembrei dessa parte, assim, e foi uma época que eu li um livro aquele Oração para Desaparecer, e aí, assim, essa parte em relação também a uma parte do livro onde ela fala desse mergulho, né, e aí, enfim, então, eu posso compartilhar, assim, se quiserem. Manda lá no grupo. Tá, vou mandar. Chique, achei muito... Tem total relação mesmo, até essa questão, né, que você colocou entre aspas, de se reconectar, né? Porque parece que tem uma coisa de você admitir aquilo que foi... Aquela ferida que você carrega, né? Tem certas coisas na nossa vida que a gente não tem como dar um desver, né? Desfazer. A gente tem que viver, sim, na frente a partir disso. E tem uma das falas também que é isso, né? Que uma das pessoas, né, com quem eu tive, ela falou assim, a pior coisa de uma tentativa de suicídio é você não morrer. Porque você tem que lidar com as consequências de não ter morrido. De fato, algo morreu, né? E a gente tem até aquela enfim, mas aí o debate é complexo, assim, né? Mas lidar com esse luto depois e se refazer a partir disso, assim, não é um movimento fácil. Assim. Eu até lembro essa coisa da doença iniciatória dos xamãs, tem algo que morre mesmo. Sim. Mas muito interessante, né? Mas depois eu compartilho, sim. Manda lá no grupo. Sim. Vou voltar aqui ao texto, na 14 e na 15. O Jung vai falar sobre essa questão da sombra, e ele vai trazer um exemplo do cristianismo, né? Que ele diz que a gente não entende o que é a sombra da psicologia analítica. Mas vamos pegar um exemplo conhecido para a gente, o cristianismo. E aí, boa parte, assim, uma parte considerável do trabalho do Jung, se não todo o trabalho do Jung, é uma reflexão sobre o cristianismo. Pensando que a gente é moldado no cristianismo, como sociedade ocidentalizada e colonizada, pensando aqui no Brasil, né? Porque a gente não é ocidente, mas a gente sofre um processo de ocidentalização. Quando a gente fala de eurocentrismo, né, a gente está falando disso, né? A tentativa de nos colocar como ocidente, apesar de que a gente não é exatamente um ocidente no sentido psíquico, né, até. Mas a gente sofre um processo de colonização a partir do cristianismo. E um que está falando até num cenário europeu em que o cristianismo tem uma história mais antiga ainda. Então, é interessante pensar que ele faz esse paralelo com o que é conhecido e traz essa imagem da risada de escárnio do inferno, né? A reflexão do Jung sobre a sombra do cristianismo é interessantíssima. As discussões dele sobre o anticristo, por exemplo, são muito, muito ricas lá no Aion, porque ele vai falar que o cristianismo vai ter um reconhecimento de que tem uma sombra, quando ele fala que existe um anticristo. E aí o Jung vai falar que o anticristo é uma verdade inexorável, que está sendo pressentida no seio do cristianismo. É muito bacana. Eu acho super interessante ver essas figuras mais marginais do cristianismo, por exemplo, os místicos, porque eles vão ter experiências extremamente pagãs em determinado momento, que estão, na verdade, sendo englobadas ali no cristianismo. Tem um texto da Anis da Silveira, que está na Imagens... Eu não lembro se é Imagens do Inconsciente ou Mundo das Imagens, o texto sobre Dionísio. Eu acho que é no Imagens do Inconsciente. Estou enganado. Mas é o tema mítico de Dionísios, e ela abre falando que, tipo assim, 2000 anos de história do cristianismo são apenas a superfície. Por baixo existe uma camada, né, Imagens do Inconsciente, né, Livros, capítulo 7. Abaixo há uma camada muito mais antiga e pagã. Então, essa risada de escárnio do inferno é o resto do paganismo que ainda está ali, a partir do processo de repressão que acontece, né? Então, existe essa conjugação de um oposto na imagem cristã a partir dessa risada de escárnio do inferno, né? E aí o Jung traz como um paralelo, mas ele não entra em detalhes sobre isso, mas ele vai falar que na psicologia analítica, a sombra, até um desafio para ele elaborar, porque ele fala que o empreendimento da vida dele foi atuar sobre a sombra da psicologia analítica, quando ele está falando que ele está atuando sobre as lacunas no discurso.
os problemas, as questões em aberto, tudo isso está sendo elaborado pelo Jung, exaustivamente, né? E aí ele diz que é um desafio para ele falar da sombra se ele trabalhou nisso a vida inteira dele, né? Mas na página 16 tem uma coisa que eu acho super interessante também. Que aí é um desafio para nós, aliás. Que é quando ele fala, assim, diretamente, né? Contanto que os senhores se identifiquem com essa psicologia, naturalmente se encontram presos nessa sombra. E se não desejarem estar presos nela, precisam descobrir o que podem melhorar nesse sentido. E caso melhorem algo, entrarão em uma sombra especial daquilo que fizeram. Não há uma coisa inventada pelo ser humano que seja completamente boa, caso contrário, nem seria real. Querendo-se ou não, dá-se um efeito sombra. É muito interessante isso, porque se a gente está dentro de algo, se a gente se identifica com algo, a gente participa da sombra desse algo. E aí, quando eu falo, por exemplo, dessa questão da sombra da psicologia analítica, é até uma dificuldade para mim falar também, porque eu estou dentro desse algo. Então, como é que eu falo dessa sombra se eu não tenho reconhecimento dela nesse sentido, né? E ainda tem uma coisa mais complicada que eu vou falar nesses próximos trechos, né? Que é que você está aprisionado nessa sombra, né? Junto com a relação. Você tem que casar com a sombra junto. É que nem em Morro dos Ventos Uivantes, não, Morro dos Ventos Uivantes não, mas tem um exemplo parecido. Mas a Jane é de uma das irmãs Brontë também, né? Que a Jane Eyre se relaciona com esqueci o nome do personagem dela, que é o par romântico dela, e ela tem que lidar com a esposa primitiva dele aprisionada no porão da casa dele. É tipo assim, casou com ele, casou com a ânima demoníaca dele junto. Aí é aquela coisa, a gente casa com o conteúdo, a gente casa com aquilo de ruim que a coisa tem também, que a pessoa tem também, se for no caso casamento, né? Você tá casado, às vezes, com algumas pessoas sem saber. Então, tem uma dinâmica aí de você se relacionar com a sombra, que é você ter que lidar com isso. E eu acho uma coisa muito bacana que eu falo aqui, que é, tá, você vive nela, elabora sobre a sombra. Só que aí, quanto mais complexa a relação se torna, você pode até achar, a sombra vai se dissolver. Não, conteúdos da sombra vão ser assimilados. Mas a sombra, ao mesmo tempo, se tornará ainda mais complexa. Tipo assim, quanto mais a gente avança em ganho de consciência, é como se tipo assim, a consciência fosse um tipo de desenho, vamos dizer assim, um objeto. Vamos dizer que é uma escultura. O desenvolvimento da consciência é como se a gente criasse diferentes eixos para essa escultura, criasse novos ramos, fosse por exemplo, fazer uma escultura de uma árvore com argila, né? E eu faço mais galhos, mais folhas. A sombra vai se tornar mais complexa também. A sombra que vai sair daquela figura vai ter os galhos, o oposto daqueles galhos, né, no sentido psicológico. O oposto daqueles galhos, o oposto daquelas folhas. Então, quando a gente se aproxima de um conteúdo, a sombra se torna mais complexa ainda. Só que se a gente se relaciona com a complexidade dessa sombra, ela se torna possível de ser relacionada com, né? Esse é um desafio. Não é que a sombra vai sumir, ela vai se tornar mais complicadinha ainda. A gente vai saber como se relacionar com essa sombra complicada. E aí eu falo até trouxe esse tema do casamento, do relacionamento no geral, né? Casamento a gente fala muito em termos tradicionais, mas do relacionamento, que quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais complexa vai se tornando também a relação com a sombra da pessoa, né? E aí isso acontece em sentido romântico, em amizade e em análise, né, também. Quanto mais a gente vai se relacionando com o paciente, mais aquela sombra se torna intrincada, complexa, mais questões vão sendo puxadas ali para o setting. E aí, sorte a nossa, assim, né, assim, sorte para nós, né, lidar com essa questão. Sorte a nossa também, que é um reflexo de como o processo está andando, se isso acontece. Se essa complexidade não comparece, tem um problema. Você tem que até averiguar se essa complexidade não está se apresentando na clínica, se esses ramos não estão se multiplicando, talvez algo não esteja andando, né? Mas é interessante pensar nessa questão de que não é esse pensamento de que a sombra vai se tornando, sumindo, né? Não, ela vai se apresentando com mais riqueza, né? E aí ela é como se ela fosse trazendo mais dádivas para você trabalhar com. Essa sombra ela é mais rica, por quê? Porque ela é uma parceira, ela é um duplo nesse sentido positivo.
talvez aí a sombra se conecte um pouco com a imagem da alma até, ânima e ânimos, né? Mas aí é uma questão a mais, né? Mas, enfim, dentro dessa questão da complexidade da sombra, o Jung traz umas questões interessantes também, que dá para a gente uns rascunhos acerca dessa discussão sobre a sombra da psicologia analítica, quando ele fala das lacunas. Ele cita 3, em específico. A questão do ponto de vista histórico, ele fala a questão histórica, a questão comparativa, a relação com a biologia. Ele cita por cima, ele tá com etc. depois, né? Ele dizendo, tipo assim, só são algumas das lacunas que eu consigo identificar. São lacunas muito interessantes, porque o ponto de vista histórico da psicologia analítica é uma coisa emblemática, porque a gente entende a história a partir de processos de compensação, de relação com o espírito da época. E nesse sentido, num sentido mais trágico, talvez, nós somos agentes de um espírito da época que a gente não sabe o que é. Nós somos agentes de uma coisa que nos carrega. E a gente, assim, sendo agente, né, dessa coisa, tá num lugar complicado, até porque eu acho que o espírito dessa época que a gente vive, ele é bem, eu diria, um pouco tenebroso até, né? Existe a sombra de um fim até que paira sobre a humanidade, né? E a cada passo que a gente dá, esse fim se torna menos ficcional, menos história... menos invenção da nossa cabeça e mais uma realidade. E os dados como, por exemplo, mudanças climáticas, questão da inteligência artificial, que eu acho que vai dar um certo desenvolvimento outro para a nossa relação histórica e consciente com o mundo. Tudo isso são prenúncios de um espírito de uma época que a gente está sendo carregado por, né? E acho que as pessoas que vivem isso, elas são levadas sem saber. Tem um filme muito interessante, se chama Crimes do Futuro, do Cronenberg, que nesse filme as pessoas começam a, espontaneamente, novos órgãos nascem no corpo dessas pessoas. E aí tem toda uma coisa com a cirurgia plástica, que é uma grande questão, né? A questão da imagem que a gente tem hoje, a nossa relação virtual com a imagem, com a realidade. Está sendo cada vez mais mediado pelas telas, a nossa relação com a natureza, com o plano concreto, está se tornando cada vez mais distante. E a gente se relaciona muito mais com esse ideal de imagem, que para mim é uma consequência de séculos de cristianismo, de uma relação virtualizada com uma coisa no além. E a distância da natureza, do plano concreto, do que é pagão, né? Tem uma relação com isso. Não que eu saiba dizer muito, que como eu falei, é fazer história do presente, né? É um desafio. Mas essa questão do espírito da época é uma grande coisa, e aí é o que o Jung está falando, essa lacuna acerca do como é que se entende a história a partir da psicologia analítica. A gente tem uma outra leitura de história. Que a gente tem uma leitura a partir da ideia de clima mental, por exemplo, que um historiador de arte, o Herbert Reed, fala para falar de arte. Que o Herbert Reed tem uma leitura junguiana da história da arte, né? É um exemplo de uma leitura histórica, né? O ponto de vista da questão comparativa é também um negócio espinhoso, porque envolve a nossa relação com a antropologia, que é uma relação também bem complicada. Os referenciais da psicologia analítica sobre a antropologia, eles partem de uma antropologia de um método comparativo, que é racista, né? Mas o Jung faz uma leitura outra. Você vê na base do critério metodológico que ele está usando para comparação, porque a perspectiva antropológica comparativa, ela traz a tese final de os europeus são um povo superior em relação aos primitivos. O Jung vai pegar a leitura comparativa e não vai falar isso, ele vai falar, nos europeus também há um primitivo que eles não reconhecem. E aí a virada que o Jung dá sobre o método comparativo, né? Mas a relação da psicologia analítica com o método comparativo, com a antropologia, é uma grande questão também. E essa última que ele traz, que é a relação com a biologia, que aí eu acho uma das mais espinhosas mesmo, porque não teve uma grande relação com um biólogo que fosse levar para frente a psicologia analítica, uma relação, uma elaboração acerca do arquétipo, mas é uma elaboração acerca do aspecto instintivo da imagem arquetípica, né? Que é a problemática da biologia. O Jung está apontando algumas lacunas, que são heranças que a gente recebe. Tudo isso é herança para a gente. Aquele pai que morre e deixa dívida. Essas lacunas são as dívidas que ficam de herança para o nosso campo. São as perguntas que alguém vai fazer para nós e a gente não vai saber responder. A gente vai dizer, não tem alguém que falou sobre isso de forma detida.
está disperso, me aparece muito mais como uma dúvida, uma questão, um apontamento, uma hipótese. A gente está na 16, 16. É que ele está falando sobre essas lacunas aqui no final do primeiro parágrafo da 16, que é a questão histórica, a questão comparativa e a relação com a biologia. Então, existem essas lacunas, e para lidar com essas lacunas, Jung fala no outro parágrafo, né? A gente ter que ser pioneiro no campo. E aí é uma coisa complicada, porque o pioneiro ele tem um lugar solitário ali. E essa pontuação é muito interessante do Jung, porque o pioneiro ele se identifica com uma ideia e ele tem que viver à sombra dessa ideia e viver isolado dessa ideia. Um ótimo exemplo de pioneirismo é a Anísio da Silveira. A Anísio vai viver uma espécie de, inicialmente, isolamento, depois ela vai construir uma comunidade para isso, né? Mas o início do trabalho da Anísio é uma labuta por ela estar sendo, tipo, trazendo um ponto de vista que ninguém trouxe ali na história da psiquiatria brasileira, né? Ela literalmente antecipa o movimento antimanicomial, não existia a ideia de antimanicomialismo quando a Anísio começa a trabalhar com uma perspectiva dessa. Ela não é nem pioneira, ela é anterior. Tipo assim, falam que a Anísio é pioneira do movimento antimanicomial, ela é antes mesmo de lidar com o pioneirismo, porque nem era um movimento quando ela inicia, né? Pode falar, Liz. Essa questão do pioneirismo também me lembra algo de como a imagem da Nise constela uma sombra, né? Algo que melhorou nos últimos 20 anos, porque a tese do professor Walter Mello, que estuda Nise há muitos anos, era de que ela não era lida porque ela era vista como essa imagem santificada, né? Ou ela era santa ou ela era pioneira, mas aí a obra dela, todas as coisas que ela conseguiu fazer e produzir, articular campos diferentes de saber, articular artistas, articular vários outros profissionais, fica deixado de lado. Ela vira só aquela imagem de uma senhora frágil, muito, muito boazinha, e o pensamento dela enquanto intelectual não é estudado, né? Melhorou muito nos últimos anos, é verdade, mas eu acho que ainda tem muito a se avançar. Sim. E isso envolve um desconhecimento da figura dela, né? Uma vez eu fui falar para uma supervisionada minha, que ela tem um estilo meio cavalar, assim. A gente conversa sobre isso, ela tem um ânimo bem preponderante. Eu tento não entrar naquela perspectiva acerca do ânimo das mulheres, que é sempre reprimir. Eu falo, tipo assim, olha, essa sua atitude de cavalar tem algum lugar dentro da sua clínica. Você tem que achar que lugar ele ocupa. E aí eu falei, por exemplo, o Jung, quando encontrou a Nise, falou para ela que ela compartilhava do ânimo das mulheres intelectuais, que parece um galo de briga. E aí, quando eu falei isso, ela ficou, olha, não sabia disso. Sempre achei que a Anísio era essa figura fofinha. Eu, não, a Anísio era uma pessoa bruta, tipo assim, ela era nordestina, até tinha um traço meio nordestino pro sudeste. Tem que ter um pouquinho de brutalidade para sobreviver. E aí ela ficou espantada, assim, porque não existe um reconhecimento, não existe essa figura da idosinha que adora gatos, né? E se perde as complexidades, particularidades da imagem, né? Pode falar, Kézia. Não, eu ia complementar isso que Livi falou, né? Porque, assim, tem gente que nem conhece a Anísio da Silveira dentro da psicologia junguiana, né? Para mim, isso é um grande absurdo, porque, assim, a Anísio fala, né, que o afeto é catalisador, né? Se não tiver afeto na clínica, como é que se trabalha, né? Então, a obra da Anísio, a figura dela, para mim é muito importante, né? Não só pelo trabalho pioneiro que ela fez, mas a forma como ela se posicionava, né? Tanto que muitos escritos dela foram perdidos porque ela era tão incisiva que os gatos mijavam quando chegavam na casa dela e o gato estava na poltrona, ela falava, você não senta, vai ficar em pé, né? Então, assim, mesmo já, né, idosa, ela ainda mantinha, né, essa coisa de se afirmar, né, afirmar o intelecto, afirmar a forma como ela vê as coisas, né? E isso é pouquíssimo falado,
né? Perfeito, Kézia. E essa coisa, né, de que quando a gente não elabora a sombra, ela não tem complexidade, né? Tipo, não existe a complexidade consciente nem a inconsciente aí. E quanto mais a gente se aproxima, mais complexa essa figura vai se tornando. Só comentar só uma última coisa acerca dessa questão do pioneirismo, se identificar com a ideia e viver a sombra dela. Eu pensei em dois exemplos que eu acho interessante desse tipo de vivência. São filmes, né? Primeiro é o Vidas ao Vento, do Miyazaki, do Estúdio Ghibli. É um filme belíssimo, belíssimo, do um inventor de aviões japonês, que vai ver a invenção dele, essa relação amorosa que ele tinha com o ato de voar, criar uma coisa que vai despejar bombas, né? É muito bonito esse filme mesmo, que é tipo, é um inventor vendo que a sombra da invenção dele, né? E o que eu não gosto muito, mas o Oppenheimer, que é um exemplo bem próximo disso, né? Que é a criação da bomba atômica. Eu não gosto muito desse filme, mas, tipo assim, a história é bem interessante, tem umas questões psicológicas bem bacanas. E isso cria um senso de tragédia também, algumas vezes, mas é de ter um reconhecimento da sombra. E aí, por exemplo, Oppenheimer é um exemplo disso, de um homem que vai ser neurótico, inconsciente, dissociado disso, não vai entrar em contato com a realidade cruel, sombria da invenção dele, né? Essa coisa meio até complicada, até de certa forma, psicologicamente fascista, de fazer uma coisa só por fazer. Eu vou inventar só pelo ato do descobrimento científico, sem entrar em contato com o aspecto ético que está na sombra, né? Pode falar, Kézia. A gente encerra depois. Não, me fez lembrar, depois eu coloco o nome, me fez lembrar um filme baseado em fatos reais, né? O homem na Índia, ele inventa o absorvente. Só que a partir disso, as mulheres começam a ser reprimidas, começam a ser colocadas para fora de casa, porque quando sangra tem que deixar sangrar, né? Não pode usar o absorvente. Só que no desenrolar acaba que isso, né, dá certo depois de muito tempo, mas ele viu o sofrimento das mulheres com a invenção que ele fez, né? Depois eu coloco, é bem interessante. Ótimo. Coloca no grupo. É isso, gente. Como eu avisei, né? O ritmo é mais lento. A gente leu 4 páginas, acho. Trabalha hoje. Mas eu vou readaptando no cronograma. E assim, gente, eu sempre aviso também. Se você quiser sair antes, tá? É só me avisar, que eu mudo umas coisas dos links. Tipo, se você não quiser dar continuidade no grupo. Tipo assim, eu não quero passar mais tempo. Sei lá, gente, tudo criando cenários aqui. Mas, tipo assim, é só falar comigo também, que eu aviso direitinho. Eu estou já medindo que talvez se estenda para o 3º mês. Mas vamos ver, vamos sentindo, né? A gente vai vendo. Mas assim, a gente dá. Coloca o seu Pix, porque como eu fui assaltada, aí eu perdi tudo, Uhum. né? Aí para eu poder pagar. Eu vou checar direitinho os Pix direitinho, porque eu fiquei de checar para depois desse primeiro encontro. Eu vou deixar esse primeiro encontro aberto no YouTube. Só esse primeiro, né? Se vocês quiserem compartilhar com pessoas, vou compartilhar também no Story, saber de alguém que tem interesse. Aí eu vejo direitinho as questões dos pagamentos para esse próximo encontro. Então, gente, a gente fica para discutir a partir da 17, tá? A gente volta para a sombra da psicologia analítica. Bom dia, gente. Foi ótimo.